Olá, Capricórnio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão por você estar comigo agora. E vamos agora para uma previsão para o ano inteiro, agora de 2023. Hoje, segundo dia do ano, né? Então, vamos lá fazer mês a mês a previsão para vocês, tá? Essa leitura será para os nativos que tem Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio, signo de Capricórnio. Previsões para as minhas fofuchas, meus fofuchos de Capricórnio. Vamos lá então, pessoal. Enquanto eu embaralho, a gente faz a nossa oração de abertura. Gratidão, anjos celestiais, por nos envolver com a sua luz. Gratidão, anjos, por suas presenças comigo e com todos que comungam dessa energia. Gratidão, Miguel, por estar conosco e nos acompanhando durante essa leitura e fazendo com que ela seja esclarecedora para todos os envolvidos e que nos traga respostas e resultados. Rafael, por favor, que a minha fala seja terapêutica e que o que as cartas mostrarem ajude as pessoas a curar o que precisam em suas vidas. Assim, peço a presença de vocês, queridos, amados e benevolentes anjos celestiais do Divino Criador. Assim é. Muito bem. Vamos lá, tarô, conecte-se com a energia dos nativos de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio. Vamos lá. Energias, abrindo com Roda da Fortuna, que mais? O Rei de Espadas, para março, a Rainha de Espadas, que mais? 2 de Paus, que mais? 3 de Copas, que mais? A Temperança, uau, que maravilha! Abrindo a leitura de vocês, nós temos a Roda da Fortuna, gente. Que fantástico, hein? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. A Roda da Fortuna vem dizendo acerca dos ciclos, tá, gente? Aqui, os ciclos pelos quais vocês estão passando, agora neste mês de janeiro, tá? Ela fala acerca de destino, fortuna, sorte, ganhos, também pode estar falando acerca de viagens, mudanças ou acontecimentos inesperados, tá? E aqui nós vemos uma certa velocidade, tá, gente? Aqui nós estamos falando também de transição, ascensão, né? Então, olha que maravilha abrindo o ano de vocês aí, né? E aqui ela também tem relação com movimentos de mudança, com ciclos da vida, tá? Tudo depende aqui do que foi implantado anteriormente. Então, o que vocês fizeram em 2022, agora abrindo o ano, abrindo o mês aqui de janeiro para vocês, a Roda da Fortuna, ela vem trazendo, né, esse movimento, essa relação, esse movimento de mudanças, né, com os ciclos da vida de vocês, tá? Mas, como eu falei, tudo depende do que foi plantado anteriormente, tá? Vamos vendo também aqui, muito positiva essa carta para vocês agora em janeiro, gente. Nós temos o Rei de Espadas. O Rei de Espadas aqui para o mês de vocês de fevereiro, o que que ele vem trazendo? Ele é muito racional, né, gente? Vem trazendo muita racionalidade para vocês. Aqui também nós estamos falando sobre assertividades, tá? Então, tudo que é mental está relacionado com essa carta aqui, tá? E também para muitos de vocês, tá? Aí pode estar a caminho, né? Ao encontro de vocês pode estar chegando, né? Uma pessoa aí com essas características, né? De muita força, muita garra, né? Muito. Pessoas também, a gente pode estar falando aqui dos signos de ar, gente. Alguém de Gêmeos, Libra, Aquário, né? Ou vocês poderão estar lidando aqui lá para o mês de fevereiro com pessoas com essa energia, tá? Aqui nós temos para março a Rainha de Espadas, um Rei de Espadas em fevereiro, uma Rainha de Espadas em março. Então aqui nós estamos falando sobre decisões assertivas, tá? Então ela aqui com todo esse poder de rainha que ela tem,
ela trazendo para vocês aqui situações, tá? Onde vocês vão ter que fazer aí alguma escolha, nesse sentido aqui, escolhas racionais, tá? Escolhas de como vocês vão se comunicar, como vocês vão trabalhar. Então, ela vem trazendo toda essa movimentação aqui para vocês, lá para o mês de março, mais ou menos, tá? Mas vamos aqui evoluindo a leitura que a gente vai descobrindo o que o tarô está querendo dizer para os capricornianos e capricornianas. Nós temos aqui, lá para o mês de abril, 2 de paus. 2 de paus vem nos trazendo aqui, gente, acerca de decisões também, de coisas para vocês escolherem no mês de março, no mês de abril. Então, ali, vocês muito racionais em fevereiro e março, tá? Com muito poder nas mãos de decisão. E aqui chegando em maio, é algo para o que vocês devem focar a sua atenção, tá? Descobrir aqui, perdão, gente, meio gripada aqui. Vocês aqui com o mundo nas mãos, né? Tendo que tomar uma decisão, olhando de cima, tudo, planejando, né? Visualizando aonde vocês querem chegar, tá? Vocês aqui com muita estratégia também, pensando muito no que vão fazer. Escolhas aqui também, né, gente? Aí, o que mais que nós podemos estar falando para vocês? O 2 de paus, ele é uma carta de muita energia também, tá? Então, o que ele vem falando? Ele vem dizendo que algumas coisas, né, que nós vemos aqui, lembra, né, está lembrando que vocês devem parar por um momento, como eu falei, né, fazer o planejamento, né, para equilibrar a sua energia e planejar o caminho que você precisa seguir, tá? Muito forte aqui, mês de maio, esse planejamento, essa decisão que vocês terão que tomar, tá? Muito bem planejado aqui, vocês com o mundo nas mãos ali para tomar as melhores decisões. Aqui nós vemos para o mês de maio uma celebração, gente. Olha que maravilha, né? 3 de copas. Aqui está dizendo o que para vocês? Ali vocês, né, começaram o ano, né, um novo ciclo, a roda da fortuna impulsionando vocês para frente, vocês aqui muito analíticos, né, com poder de decisão na mão de vocês, sabendo muito bem, né, o que querem, trabalhando bastante para atingir os objetivos de vocês, né? E nós vemos aqui que tudo isso valendo a pena, está valendo a pena. No mês de maio vocês têm essa celebração, gente. Aqui é hora de sair com os amigos, dar uma espairecida, sabe? Viver uma vida com uma certa descontração, né? Porque a vida não é só trabalho também, né? A gente vê que vocês ali estão empenhados, né? Traçaram planos, estão ali empenhados no objetivo de vocês, planejando, né, o que vão fazer, muito racionais também. Mas aqui é hora de sair um pouco, curtir com os amigos, entrar em uma comunidade ou fazer parte de algum grupo, tá? Essa carta aqui nos fala muito de amizade, uma carta de crescimento. Então, a amizade, né, o setor de amizade de vocês está em ascensão, tá? Muitas pessoas procurando vocês também, então aceite o convite, saiam, passeiem, né? Dá uma esparecida, porque depois que a gente trabalha bastante, precisa, né? Se dar ao luxo de um certo descanso, curtir um pouco a vida, né? Sair com os amigos, tá? Aqui percebam também, né? Elas estão ó, com as colheitas na mão, né? Então, tudo que vocês fizeram aqui em janeiro, fevereiro, março, aqui vocês já colhendo os frutos. Então, olha aqui, ó, vocês planejaram no mês de abril aqui, no mês de abril vocês fizeram esse planejamento, tomaram essa decisão, né? Tudo muito bem pensado. E aqui vocês curtindo, celebrando, sabe? Aqui é uma carta mesmo de celebração, de sair com os amigos, de curtir, né? De repente também, né, pode ser encontrado ali uma pessoa, né, com quem vocês possam conversar, sair, se divertir, tá? Muito forte nesse sentido também.
E para o mês de junho, nós temos aqui a carta da temperança, que é o equilíbrio, gente. Olha que bacana, né? Temperança trazendo equilíbrio para vocês, né? Então, ou vocês ali planejaram, né? Trabalharam bastante, né? E a roda da fortuna, percebam, né? Ela abriu janeiro aqui de vocês já com inúmeras possibilidades, né? Já com a marcha, a primeira marcha engatada ali para vocês seguirem, né, todos os meses do ano a todo vapor, né, ela trazendo bastante movimento na vida de vocês. E aqui em junho, né, ali vocês celebrando com amigos, né, muitos de vocês até pode ser, né, criando laços mais fortes em relacionamentos, tá? E aqui em junho, o equilíbrio, né? Aqui vocês encontraram uma fase de equilíbrio, equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, tá? Nós vemos tudo isso aqui. E ela também, além de tudo, né? A temperança vem falando que é um sinal aqui, gente, para quê? Para vocês entrarem em contato com quem você é e o que você valoriza. Então, aqui em junho, você revendo tudo isso, tá? Entrando em contato com você mesmo e valorizando as coisas que você tem, as pessoas que estão ao seu redor. Olha que maravilha, né? E em tudo isso, né, a proteção divina com vocês. É um anjo, gente. Olha aqui, a proteção divina nos caminhos de vocês em junho. Maravilha, né? Ok, Tarô, vamos agora, meio do ano, para Capricórnio. Opa, já virou um monte aqui, gente. Vamos aceitar. O Rei de Paus, nós temos aqui o carro, muito movimento, até porque este ano, gente, é o ano do arcano maior, o carro, né? 2023, a soma dá 7. 7 é o número do carro, né? Muito movimento, a vida de vocês, né? Andando, fluindo, né? Maravilha. Mais duas, tarô. Mais duas. Capricórnio, energias Capricórnio 2023. Ok. Energias Capricórnio 2023. 6. Ok. O que mais? Os enamorados. Gratidão, tarô. E no fundo do maço, nós temos aqui o 4 de ouros. Então, vamos lá, gente. O Rei de Paus traz aqui também uma forte conexão com o divino, tá? Então, muitos de vocês aqui, estou vendo que lá para o mês de julho, né, com as suas orações sendo ouvidas, né, vocês agradecendo aos céus, né, por tudo que conquistaram, né, até o meio do ano. Então, aqui em julho, vocês aqui agradecendo e vocês sendo muito amparados, muito protegidos pela espiritualidade também, tá? Aqui também, com esse rei de ouros, rei de paus, nós podemos estar falando, gente, que chegou o momento aqui é muito movimento, né? E a gente tem o carro aqui também, que também é cerca de muito movimento. Mas o paus, né, o naipe de paus, ele tem muita relação com o trabalho em geral, tá? E aqui ele trazendo essa energia muito forte para vocês de movimento, de dinamismo, tá? E aqui, o que que acontece? A mensagem dessa carta é simples, tá? Ela diz assim que é preciso que exista uma ação e um esforço para que as coisas aconteçam, né? Então, o Rei de Paus aqui, abrindo julho para vocês, mês de julho, né? Já segunda metade do ano, trazendo isso para vocês, tá? Que vocês com a ação, vocês pensaram, planejaram, agora vocês agindo, aí as coisas começam a acontecer. E a coisa, né, a roda da fortuna já vem trazendo, né, o ano de vocês desamarrados, já vem trazendo progresso, né, e já vem mostrando tudo isso aqui, tá? E o Rei de Paus, além de tudo, trazendo uma forte conexão com o divino, tá? E alertando para o movimento que vocês vão ter ali para o mês de agosto, com a carta do carro.
vocês tomando decisões assertivas aqui, tá? Vejo também que aqui nós estamos falando, gente, de novos caminhos, a gente está falando de determinação, né? Vocês aqui no controle da vida de vocês, tá? Com coragem, com conquista, aqui a carta da vitória também, né? Vocês indo rumo à vitória de vocês, né? Então, empreendendo todos os seus esforços e indo à luta, né? E o Rei de Paus já desde o mês passado ali de julho falando, vai Capricórnio, vai que é tua, né? Então aqui o carro falando mesmo acerca dessa movimentação. E muita coisa boa acontecendo para vocês, tá? Essa carta simboliza que as conquistas estão a caminho, desde que haja foco e determinação para alcançá-las, que é coisa que não falta para vocês, né? Foco e determinação. Então, sucesso garantido aí, hein? Lá para o mês de agosto, olha que maravilha, né? Aliás, o ano inteiro tá muito bom para vocês aqui. O 6 de espadas, falando muito acerca de estratégias, tá? Veja aqui, vocês analisando tudo que vocês fizeram, né? Todo esse movimento na vida de vocês que está acontecendo aí, né? E vocês muito estrategistas, tá? Sabendo muito bem cada passo que vai dar, muito mental também, né? Pensando ali você com muito foco, né? O carro te trouxe esse foco desde agosto. Então, aqui em setembro, vocês já preparados, né? Sabendo direitinho qual o próximo passo, tá? Então, vejo aqui muito positivo em setor de trabalhos, vocês aí sendo, sabe, reconhecidos pelo seu trabalho, pelo seu esforço, tudo correndo às mil maravilhas para vocês na área laboral, tá? Quem não tem um trabalho, as coisas começam a acontecer, vocês abriram com a roda da fortuna, né? E ela num movimento muito positivo para vocês. Então, aqui indica um novo ciclo, né? Novo trabalho, ou então o mesmo trabalho com novas estratégias, né, com mudanças ali dentro e muito positivas para vocês, tá? E aqui vocês com muita estratégia para trabalhar esse mês de agosto, setembro, tá? Aí nós vemos acompanhando aqui lá para outubro, chega para vocês o 8 de copas, tá? Então aqui vejam, vocês conquistaram bastante coisa durante o ano, tá? Mas ainda estão em busca de algo mais. Estão querendo traçar novos objetivos, né? Então provavelmente essa estratégia que vocês estão fazendo aqui é uma estratégia para novos objetivos, para vocês alcançarem coisas a mais na vida de vocês, tá? Então, vocês, de uma certa forma, dando as costas, né, indo embora de algo aqui, de alguma situação, deixando para trás, né, e seguindo o teu caminho, tá? Traçando novas metas, novos objetivos e indo em frente nisso, tá? Muitos aqui com novos projetos também. Tudo indica aqui que é o momento de vocês irem em busca de novos projetos, tá? Bom, vamos ver o que mais nós temos para vocês aqui. O que mais que eu posso estar falando de copas, né? Que fala também sentimentos, ligações afetivas, né? Não necessariamente amorosas, tá? Mas laços afetivos, tá? Muitas vezes com família também, né? Então, às vezes, algum capricorniano ou capricorniana, né? Deixando a família, né? Deixando o que tem para lançar novos voos, né? Ir em busca de algo mais, tá? Traçar um objetivo ali, tem muito bem na mente o que querem fazer, como querem, né? Este ano aqui, o que vocês querem, e aqui vocês indo em busca, tá? Muito isso para vocês. 6 de copas. É uma carta também muito de sentimentos, de emoções, tá? Aqui também tem relação com o inconsciente, nós podemos estar falando a respeito de medos, de sonhos, né? E esse naipe traz uma mensagem positiva, tá? Porque aqui nós falamos em boas lembranças, né? Então, ou vocês indo atrás de pessoas do passado de vocês, muitos signos estão nessa vibe também, viu? Esse ano, como é um ano de muito movimento maior também na área afetiva, tá? Então, muitos de vocês indo em busca de algumas pessoas, de amigos que ficaram lá atrás, amigos voltando,
do passado, tá? Para conversar com vocês, restituindo aí os laços de amizade, vejo muito isso também. Então, aqui uma carta de muito boas lembranças para vocês, tá? E por que não, muitos de vocês encontrando aqui, reencontrando, se reconectando com alguém do passado, tá? Que chega para vocês aqui. Ou chega para vocês, ou vocês tomam a atitude, né, de irem atrás dessa pessoa, né? Porque nós temos aqui vocês indo atrás do objetivo de vocês, entendeu? Então, provavelmente, um dos objetivos é vocês se reconectarem, né, com pessoas do passado, tá? Muito bom. E fechando o ano com os enamorados, olha que maravilha. Essa carta, gente, número 6 aqui, número 6 é a carta da família também, né? Mas aqui os enamorados, nós estamos falando de amor, podemos estar falando de casamentos, então decisões, reconciliação. Então, olha aqui, né? Muito forte reconciliação também, como eu falei para vocês. E em dezembro aqui vocês unindo laços. Olha que maravilha, né? Reatando relacionamentos, né? Essa carta, gente, a gente fala, né, de reatando relacionamentos, mas adaptem ao momento de vocês, tá? Porque, muito embora ela seja, né, um homem, uma mulher, mas muitas vezes está falando de relacionamentos afetivos, familiares, tá? Então, reatar laços familiares também nós vemos aqui, tá? E para quem tem, né, pessoas do passado ali, então começa já em outubro, né? Vocês numa movimentação, aqui traçar estratégia, aqui numa movimentação para ir atrás dessa pessoa, tá? Conseguir o seu ouro, agora querem dividir ele com alguém. E aqui vocês se encontrando com essa pessoa, tá? Lembrando as boas coisas, os bons momentos, as boas lembranças do passado. E aqui fortalecendo esses laços com os enamorados, tá? Aqui também a gente fala de uma relação com escolhas, tá? Com boas parcerias e a necessidade de escolher um caminho. Então, olha aqui, vocês se deparando em dezembro aí com a carta das escolhas, vocês escolhendo o que vocês querem, o que é melhor para vocês, tá? Vamos agora clarificar aqui. Ano maravilhoso de vocês, hein, gente? Bem movimentado, que maravilha. Vamos clarificar com o tarô Zen de Osho. Energias para Capricórnio, previsões 2023, clarifica essa leitura, tarô Zen de Osho, signo Capricórnio, para os nativos de Capricórnio, meus fofuchos e as minhas fofuchas. Vamos lá, clarificando essa leitura, nós temos deixando ir, que mais? Apego ao passado, que mais? Os amantes, novamente, gente, os enamorados, escolhas tendo que ser feitas aqui. A carta do estresse e o silêncio, ok. Bom, o que eu vejo aqui? E no final do deck nós temos a exaustão, né? Então, vamos lá. Deixando ir, gente, momento aqui de deixando ir mágoas, ressentimentos, tá? Não é o momento de carregar neste ano, não é o momento de carregar mágoas, receios, tá? Aqui a gente percebe que vocês já estão, né, tiveram toda essa movimentação no ano, estão bem conscientes, né, do que vocês querem que siga com vocês e do que vocês não querem mais para a vida de vocês. Então, vocês soltando, tá? Mas vejo que ainda com a número 5, nós temos um certo apego ao passado, né? Então, o passado está de alguma forma ali pesando para vocês, tá? É o momento de deixar esta caixa pesada do passado no chão, dizer adeus para ela já cumpriu o papel dela na vida de vocês, né? De todo esse peso, tudo que vocês tiveram do passado, tá? E diga adeus a isso, por quê? Porque tem uma taça ali, ó, uma taça de champanhe, cheia de coisas maravilhosas para vocês, borbulhando ali, trazendo inícios fantásticos e maravilhosos para vocês, tá? Mas tem que deixar essa caixa pesada no chão, tá, Capricórnio? Não carrega ela consigo esse ano, não. É tempo de mudanças, é novo ciclo para vocês, tá?
E se a gente estiver falando em termos de relacionamento, tá? Então, muitos relacionamentos que já terminaram, né? Não carreguem mais essas lembranças, tá? Deixa espaço para o novo entrar na vida de vocês. Tanto que abriu aqui com deixando ir, tá? É o momento de vocês se prepararem para o novo. Não carregar pesos, não carregar amarras, tá? Vocês libertos, vocês livres do passado para poder seguir adiante, para poder encontrar alguém, quem não tem uma pessoa, né? Para poder encontrar alguém que vai trazer amor e carinho para o coração de vocês, tá? E veja aqui que esse ano vai ter muita movimentação no sentido afetivo, amoroso para vocês também, tá? E aqui as escolhas, tá, gente? Então, escolhendo aí com bastante sabedoria, com bastante autoestima, tá? Porque a gente, em primeiro lugar, a gente tem que se amar, tá bom? A carta do estresse diz aqui, né, que algumas situações que deixaram vocês aqui no ano, né, de 2022 abalados, né, deixaram a cabeça de vocês cheia de coisas, de pesos, de amargura. Então, é o momento de você tirar mesmo esse peso de vocês, tá? Desapegue-se desse passado que não foi legal. Não estou falando daquele outro passado que vai vir ali e vai ser muito bom para vocês. Estou falando de algo que já não deu certo mais e é melhor que deixe para trás para que outra pessoa venha, tá? Mesmo que venha esse outro do passado de vocês, ou que vocês vão atrás, mas alguém que realmente vai caminhar nessa jornada com vocês, tá? Para quê? Para não passar por esse estresse, tá? Muita coisa acontecendo, vocês com muitas coisas na cabeça, muito trabalho também, né? Então é o momento de descansar, tanto que nós fechamos aqui com a carta do silêncio, tá? Então muitos de vocês é o momento, gente, tira a mágoa, tira essas coisas pesadas do coração para o novo entrar, tá? Para o que é realmente de vocês entrar, né, no coração de vocês, tá? Está aqui determinado, é o destino trazendo coisas muito boas para vocês, tá? Mas para isso, tenta entrar dentro do seu ser, perceber o que você realmente quer, tá? Mergulhar em muitos de vocês, né, como eu vi lá, muito, né, com a parte espiritual ali presente nesse ano para vocês. Então, meditações são muito boas nesse sentido, tá, gente? Então, fazer meditações, fazer retiros, né? Para alguns de vocês vai ser muito bom. Até para tirar o estresse do trabalho, né? Porque a gente viu ali muito movimento, vocês deram duro danado, né? Olha a exaustão aqui, né? Então, sabe, é muita coisa, é trabalhando demais, é se empenhando demais, né? Agora é o momento de dar uma relaxada, tá, gente? E neste momento de meditação, vocês vão ter muitas informações, muitas orientações, tá? É necessário que vocês façam isso, tá bom? E depois, né, olha que maravilha, transformação para vocês, olha lá. Então, deixando essa caixa pesada do passado, deixando que ele vá, né? Vocês abrindo espaço para o novo, abrindo espaço para um novo relacionamento na vida de vocês, tá? Mas para isso o coração tem que estar vazio para que venha um outro amor e preencha tudo que vocês precisam, tá? Traga para vocês todo o amor e carinho que vocês precisam, tá? E essa aqui, ó, nós podemos estar falando, né, de apegos, tá? Então aqui vocês, né, de alguma forma, alguns de vocês apegados ao dinheiro, né? Mas quando você se apega demais a alguma coisa, você manda para o universo, Capricórnio, uma ideia de que você não tem, uma ideia de escassez. E o que acontece? Ele te devolve o quê? Escassez, tá? Então, não se prenda muito a coisas materiais, não se prenda muito à ideia de que você não vai conseguir ganhar mais. Porque se você pensar negativo, é o negativo que chega, né? Então, você tem que transmutar esse pensamento, né? Como nós vimos ali, a transformação, né? Transformando o seu interior, tudo ao seu redor se transforma, tá? E depois, ó, chegando aqui para vocês, um valete de copas, olha aí que maravilha, né? Muitos de vocês aí tendo uma proposta de romance, né? De novo relacionamento. Muito bem, que maravilha de ano, né? Agora vamos ver o que diz o tarô dos anjos
para os meus capricas. Mensagem dos anjos para Capricórnio. Sol, Lua, ascendente em Capricórnio, tarô. Vamos lá, 3 cartinhas. Fechando com chave de ouro esse ano dos capricornianos. O que que você tem pra gente? Ah, que maravilha! As de fogo, gente. Aqui chega uma nova oportunidade empolgante para vocês e também a ascensão profissional. Mude sua vida agora. Olha que maravilha, hein? E também nós temos 2 de águas, que diz aqui uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. Eu vejo aqui que alguns de vocês, tá? Lá para o fim do ano, mais ou menos, vão receber até um pedido de perdão, tá? De alguém que feriu o coraçãozinho de vocês aí, vão receber esse pedido de perdão, pedido de desculpa, né? Pessoa de coração puro chegando para vocês aí. Muito provavelmente essa pessoa lá do seu passado, que vocês se amaram muito, né? E por algum motivo não deu certo e agora voltando, né? Para a vida de vocês, tá? Então, resolução positiva de um conflito para vocês aqui com 2 de água. E por último, nós temos 4 de água. Não é momento de ficar na escassez, né? Como a gente falou ali, né? Não fica preso a ideias, a conceitos, ao dinheiro, tá? Dinheiro é muito importante, vocês vão conquistar muito neste ano aqui, mas tem que deixar espaço para que entre mais, né? Então não deixa a sensação de perda, de falta, de escassez tomar conta de vocês, para que não venha descontentamento, para que vocês não se entediem com isso, tá? Então aqui o momento diz: abra seus olhos para as possibilidades. Abra seus olhos para as possibilidades. Maravilha, né? Vamos ver então uma mensagem aqui do tarô dos deuses hindus. Qual a mensagem para o ano de Capricórnio? Mensagem para o ano de Capricórnio. Coisas boas, gente. Maravilha. O tarô é assim, né, gente? Vem trazendo informações, vem trazendo orientações, conselhos, né? É isso aí. Uma mensagem do tarô dos deuses e qual é o deus hindu, o deus hindu que está trazendo essa mensagem para Capricórnio. Mensagem para Capricórnio. Olha que maravilha, né? Súria. É hora de mudar por dentro. Mude seus sentimentos. Anime-se, confie, desfrute. É hora de viver com iluminação, trazido pelo Deus Súria. Olha que maravilha, né? Deixa eu ver os atributos do Deus Súria para vocês. Eu gosto de ver os atributos aqui. Ó, Súria é o Deus Sol substituído depois pela trindade Brahma, Vishnu e Shiva. Os atributos dele são iluminação, paz, luz e energia. Invoque esse Deus quando precisar clarear e iluminar assuntos para tomar decisões acertadas. Olha como nós vimos que vocês têm decisões para tomar, né? Tem escolhas a fazer este ano. Então, gente, invoque esse Deus quando precisar clarear e iluminar assuntos para tomar decisões acertadas. E também quando precisar renovar suas energias mentais, espirituais, físicas e materiais, ok? Bom, gente, então tá dado o recado para vocês, maravilha. Ano abençoado para vocês, é o que a gente vê aqui, novos ciclos e muitas bênçãos chegando para vocês, tá? Um ano de muita movimentação positiva para vocês. Um beijão, feliz ano novo, um forte abraço, eu e vocês juntos sempre. Tchau, tchau!